E aí, galera do Me Salva, tudo bem? Então, nessa aula de distribuições de probabilidade, a gente vai ver finalmente a nossa distribuição normal. Ela é super importante, a gente já comentou sobre ela em várias outras aulas. E nessa aula a gente vai ver direitinho como é que ela funciona. Então, essa aula vai ser bem teórica, a gente vai ver bastante conceito relacionado a ela, mas é importante que tu saiba para poder aplicar depois à prática sem maiores problemas, tá? Então, vamos começar aqui com algumas definições. Ela é a mais importante das distribuições, mas a gente quer saber por que, tá? Que ela é tão importante assim. Então, a gente já sabe aqui que ela representa fenômenos naturais, ou seja, fenômenos que acontecem na natureza podem ser descritos pela distribuição normal, tá? Isso é bem importante. Ela é uma aproximação da binomial, isso com um n suficientemente grande, tá? A gente não vai se deter a isso, mas é importante saber que ela e a binomial têm relações, tá? Bom, ela serve também para grandes amostras. As médias e proporções de grandes amostras seguem a distribuição normal. Isso se relaciona ao teorema do limite central, tá? Que a gente não vai ver nessa aula, mas a gente vai se aprofundar em uma aula, numa próxima aula, esse teorema, tá? Porque ele também é super importante para a gente entender alguns conceitos, tá? Então, vamos ver aqui características da distribuição normal. Bom, a primeira delas é que ela tem uma forma de sino. Se a gente for lembrar lá das nossas aulas de introdução à estatística e tudo mais, que a gente viu os tipos, né, de curvas de probabilidade, a gente vai lembrar que a forma de sino tinha essa cara aqui, né, mais ou menos isso. Isso aqui é super, super, super comum, é a distribuição que a gente mais vê, né, que é essa aqui. Que ela tem todas as características que a gente vai falar aqui. Ela é unimodal, ou seja, ela tem uma moda só. Lembrando que a moda pode adquirir mais de um valor numa dada distribuição, tá? Então, nesse caso aqui vai ter só uma moda. Por quê? Porque essa moda vai estar aqui no centro. A gente já vai ver isso, tá? Ela é simétrica em relação à média, ou seja, vamos pegar aqui esse nosso gráficozinho, a média que está aqui no centro, digamos, tá? Nossa média está aqui no centro e ela é simétrica, ou seja, ela é igual para os dois lados, tá? Da nossa distribuição. Ela tende a um certo valor quando se afasta da média. Se a gente for pensar aqui, a nossa média está aqui, o nosso valor de probabilidade é o eixo y. Ela está se afastando da média, ela cada vez vai diminuindo, então ela tende a zero, né? Ela tende a zero quando ela se afasta da média. A probabilidade tende a zero quando se afasta da média. Então, disso a gente já pode pensar como é que ela funciona. Ou seja, se a gente for fazer uma análise só em cima dessas características aqui, a gente já vê que a distribuição normal, ela é baseada bastante na média, né? Ela tem valores que se relacionam bastante com a média, eles estão mais próximos da média. A gente pode ver isso só pelas nossas características da distribuição. Agora, vamos pensar aqui numa coisa. Quanto que corresponde a área sobre toda a curva normal? Vou pegar aqui uma curva normal para a gente ver aqui. Bom, a gente tem por definição que a área sobre toda a curva normal, que é sobre toda essa curvinha aqui, ela é dada pelo quê? Por 100%. Então, se eu pegar toda a minha distribuição aqui, qualquer valor que eu vá pegar embaixo dessa curva tem um 100% de chance de ocorrer, tá? Então, é assim que é dada essa distribuição normal. E essa área é dada por 100% de chance de ocorrência. Disso a gente pode tirar uma conclusão, tá? E que conclusão é essa? Se eu tenho uma distribuição, vamos fazer aqui duas curvas normais, tá? Imaginemos que elas são simétricas, ok? Duas curvas normais. Aqui eu tenho toda essa área, tá? E aqui eu tenho metade de toda essa área.
eu já sei que a probabilidade de ocorrência aqui corresponde a 1, né, 100%. E aqui corresponde a 0,5, porque é metade. O nosso intuito nesse curso não é fazer grandes integrações nem nada, mas se a gente fosse calcular por integração, a gente conseguiria notar isso também. Mas, sabendo isso aqui, sabendo as relações com a área e com a probabilidade, já tá ótimo e a gente consegue aplicar aos nossos exercícios, tá? Então, outra coisa super importante, parâmetros, tá? Parâmetros da distribuição normal. Bom, o que são os parâmetros? São as coisas que dependem, que a nossa distribuição depende dessas coisas. E a gente vai ver quais são os parâmetros da distribuição normal. São esses aqui, média e desvio padrão. Bem simples, tá? Então, diferentes médias e diferentes desvios, eles apresentam curvas normais distintas. A partir disso, a gente já pode ver que cada valor de média e cada valor de desvio padrão vai nos dar uma curva normal diferente. Então, é bem importante que a gente tenha esse conceito na cabeça, porque a gente vai utilizar ele daqui a pouquinho, tá? Então, média e desvio padrão são os parâmetros. E vamos fazer aqui uma análise, tá? Se eu colocar essa curva normal aqui, comparada com essa curva normal aqui, o que a gente pode notar? A média a gente não pode saber exatamente, mas a gente já pode dizer que elas são um pouco distintas, porque aqui a gente tem essa, até aqui a metade, né? A média estaria mais ou menos aqui. E nesse caso estaria um pouco antes, né? Estaria mais ou menos aqui, tá? Ok. Agora, vamos ver o desvio padrão. Bom, o desvio padrão ele está relacionado à variabilidade dos nossos dados, né? Então, a gente pode pensar que quanto mais variabilidade a gente tem, mais achatado, mais longo, é o nosso gráfico, a nossa curva, né? Então, se a gente ver aqui, eu vou ter mais desvios aqui, meu desvio padrão vai ser maior, então eu vou ter mais variabilidade, né? Aqui nesse caso, é o contrário, ele é menos achatado, então eu vou ter menos variabilidade nos meus dados, né? Isso é só eu anotar aqui no eixo X, né? Que eu vejo qual é a abrangência dos meus dados, eu já consigo notar isso, tá? A média, ela simplesmente nos informa a característica do centro, tá? É importantíssimo lembrar isso. Então, a média, ela vai nos dizer onde é que está o centro da nossa distribuição, tá? Agora, vamos fazer um exercício bem rapidinho aqui para a gente ver se a gente fixou os parâmetros da distribuição normal. Repara aqui, eu tenho A e B, tá? O que a gente nota que mudou aqui? Se eles são iguais, se as curvas são iguais, tá? O que mudou? Mudou a média, né? A tendência central mudou. Aqui ela tá um pouco antes, ela é menor, e aqui ela tá depois. Mas a variabilidade dessas nossas duas distribuições são constantes se a gente for parar para ver, porque elas têm a mesma forma, a mesma curva. Então, lembrar que a variabilidade é dada pelo nosso desvio padrão, tá? Então, isso que dá a característica da nossa curva. A média simplesmente informa qual é o ponto do nosso eixo que vai estar o nosso gráfico, tá? Que vai estar o centro da nossa curva, tá? Se a gente for ver de A para C, o que acontece? Mudou, né? A nossa variabilidade aqui tá mais achatadinho, como a gente falou antes, mas ela tá no mesmo lugar. Se a gente imaginar que tem um eixo aqui, a gente pode dizer que mudou a variabilidade, mas a tendência central, né, é constante, a média é constante, o centro delas é o mesmo, tá? Então, aqui é importante lembrar isso. Agora, do B para o C. Mudou tudo, né? Mudou o desvio, mudou a média, porque aqui não tem nada que possa relacionar essas duas curvas. Então, é super importante a gente saber disso, tá? Mas é basicamente isso que a gente precisa saber dos parâmetros. E agora, a gente vai ver o seguinte. A função da área depende do quê? Bom, lembrando aqui que a área, ela está relacionada à nossa curva, e a nossa curva está relacionada à média ao desvio padrão, como a gente comentou agorinha.
Então, do que depende a nossa área? Bom, ela vai depender do número de desvios, que o nosso ponto que a gente quer vai estar distante da média. Então, ele vai informar uma distância pra gente. E é importante lembrar que essa distância aqui está relacionada com a média, né? Então, ok, já sabemos isso. E agora a gente pode ir para o nosso... Bom, se a gente for lembrar, na verdade, de algumas aulas anteriores, a gente vai lembrar que isso se relaciona a número de desvios, unidade de desvio padrão, distância da média. A gente pode lembrar de uma coisa que a gente viu algumas aulas anteriores e a gente já vai relembrar ela agora mesmo. Bom, vamos aqui para o nosso problema. Qual que é o nosso problema? Bom, existe uma infinidade de distribuições normais, né? Por quê? Porque cada vez que eu mudar uma média, cada vez que eu mudar um desvio padrão, vai me gerar uma curva normal diferente. Então, como é que eu vou saber que curva é? Como é que eu vou calcular? Como é que eu vou ter uma forma de calcular isso? Sempre, indistintamente. Como é que eu vou fazer? Bom, a solução é usar a nossa variável reduzida z. Se a gente for lembrar nas outras aulas lá de introdução à estatística, a gente viu essa variável reduzida e como é que ela se aplica. Mas a gente vai relembrar ela, tá? Porque pode ser que a gente não se lembre, é super importante, porque a gente vai usar ela para absolutamente tudo na distribuição normal, tá? E é bem tranquilo. Bom, o nosso z é o número de desvio padrões distantes da média. Então, é exatamente o que a gente precisa para calcular, tá? A nossa distribuição normal, enfim, probabilidades relacionadas a ela, tá? Bom, a gente vai usar essa notação aqui. Bom, vamos analisá-la com calma. A probabilidade de x ser menor ou igual a 1x dado, ela vai seguir isso aqui, tá? Eu tenho x, que é o valor, tá? Menos a média sobre o desvio padrão. Isso é exatamente a nossa variável reduzida, tá? E a gente vai aplicar ela muito. Esse valor aqui, que a gente vai calcular, vai nos resultar num f de z. E o que vai ser esse f de z? Ele vai ser um valor que vai ser tabelado, tá? Esse valor tabelado, a gente vai aprender como procurar ele na tabela. E ele vai nos informar valores que vão ser imprescindíveis para a gente poder calcular probabilidades relacionadas à nossa distribuição normal, tá? Então é importante a gente saber que é dado por essa fórmula aqui, parece uma coisa enorme, mas não é, muito tranquilo. A gente precisa de um valor da média e do desvio padrão, e a gente já sai calculando a distribuição normal, a probabilidade relacionada a uma distribuição normal, tá? Então é bem tranquilo. E na próxima aula a gente vai ver como é que a gente faz essa continha aqui, tá? Então era isso. Muito obrigada e até logo.